E aí galera, tudo bom? Me chamo Evanderson Menezes, estou aqui com minha amiga e prima Jéssica Menezes. A gente veio fazer aqui um vídeo falando um pouco sobre um mapa conceitual do sistema imunológico, certo? Nosso objetivo é ajudar vocês a estudar aí para suas provas, para seus trabalhos, suas atividades, repassar um pouco do nosso conhecimento de forma breve, de forma rápida e objetiva, certo? A gente pede que antes de assistir nosso vídeo vocês leiam um livro, a gente vai deixar disponível no final aí do vídeo, que também assista às aulas do nosso professor orientador aqui deste vídeo, Dr. Igor Eloy. Então visitem também o canal dele no YouTube. Então após todas essas aulas vocês irão compreender e fixar melhor o que a gente tem para repassar hoje aqui com o nosso mapa conceitual, certo? Então nosso intuito é simplesmente ajudar todos vocês nos seus estudos, beleza? Então vamos lá. Sistema imunológico, certo? Então o que é o sistema imunológico? Ou seja, o que a gente entende por sistema imunológico, certo? Falando assim um pouco, bem breve, bem rápido, né? O sistema imunológico, ele é nosso sistema de defesa, certo? É onde acontece toda a defesa do organismo contra vírus, bactérias, protozoários, fungos, certo? Qualquer organismo estranho ao nosso corpo, beleza? Esse sistema imunológico ele é dividido em dois tipos: a imunidade inata, aqui em cima, como vocês estão vendo, e a imunidade adquirida, certo? Beleza, vamos lá. Imunidade inata, ela é a imunidade que está sempre presente, certo? Sempre esteve presente, aliás, desde o nosso nascimento, e é a primeira linha de defesa contra os organismos. A gente também pode entender que é um conjunto dos processos e mecanismos de defesa que permite eliminar de forma seletiva uma infecção primária, certo? Então a gente tem como nosso conceito aqui que imunidade inata é a imunidade primordial, né? Primeira, quer dizer, do nosso corpo, né? Está desde o nosso nascimento, certo? E a partir disso a gente vai vendo aqui que a imunidade inata tem algumas funções no corpo. Como ela é a nossa primeira linha de defesa, ela tem a função aqui de atacar os micro-organismos, ou seja, a imunidade inata, ela ataca os nossos micro-organismos, né? De forma igual, ou seja, de mesma intensidade sempre, certo? Porque ela não produz memória, a gente já chega lá. Controla e erradica infecções e também tem uma função de reparo tecidual daquela área infeccionada, onde houve lá uma lesão do tecido, perda de células, certo? Então ela também tem essa função de reparo tecidual. Puxando um link aqui também sobre a imunidade inata, aqui ó, nas funções, a gente também tem as características. Como eu já falei, a imunidade inata não possui memória, ou seja, ela sempre ataca o micro-organismo com a mesma intensidade, certo? Mesmo após a sua reexposição, ou seja, o corpo sofre aquele primeiro ataque, né? A imunidade inata vem, consegue fazer a defesa do corpo, quando o micro-organismo retorna, ela ataca com a mesma intensidade, porque ela não possui memória, certo? Então, além disso, a gente também tem a diversidade limitada, ou seja, ela não é ampla assim como a gente deseja, como a imunidade adquirida, e também tem baixa especificidade, certo? Outra função básica também da imunidade inata, que ela consegue ativar a imunidade adquirida, certo? É uma função também importante no nosso sistema imunológico, é que a imunidade inata ela consegue ativar nossa imunidade adquirida, beleza? Essa imunidade inata ela tem alguns componentes que conseguem também ajudar nessa defesa, certo? São as barreiras físicas que eu citei aqui, a pele e a mucosa. A gente também pode ter saliva, suor, certo? As proteínas do sangue, tudo isso são barreiras físicas, são componentes que servem para ajudar a imunidade inata a combater, né, esses micro-organismos, beleza? Vamos agora aqui um pouco mais a fundo. A imunidade inata é formada por células tronco, certo? De dois tipos, progenitora mieloide e progenitora linfóide. As células tronco, né, que surgem a partir da progenitora, que surgem não,
as progenitoras mieloides, que vêm a partir da célula tronco aqui, ó, elas conseguem dar origem a 4 tipos de células do sistema imunológico, que é os monócitos, os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, beleza? As células tronco também, elas conseguem aqui, a partir de sua progenitora linfóide, dar origem a natural killer. Também a gente tem o linfócito B e o linfócito T, certo? Só que a gente não citou aqui porque não fazem parte do sistema inato. Voltando aqui, então, a partir que a gente conheceu todas as células formadas que compõem o nosso sistema inato, né? Monócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e as natural killer, as assassinas naturais, certo? As células NK, como são conhecidas. Então, a partir daí, a gente vai agora entender os principais mecanismos efetores da imunidade inata. São 3. A inflamação aguda, a fagocitose e a atividade antiviral, como a gente está vendo aqui. Beleza? Vou diminuir aqui. Então, a inflamação aguda, ela tem algumas células importantes, que são as células endoteliais, os mastócitos e os macrófagos. São as células que compõem esse mecanismo efetor da imunidade inata. Os mastócitos são responsáveis por liberar a histamina, que induz os efeitos vasculares, que são a vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Como isso? A vasodilatação é onde ocorre o rubor, o calor, certo? E na aumento da permeabilidade é onde tem lá o inchaço, né? Então, a vasodilatação é importante para um efeito, né, de um processo chamado de rolagem, certo? É onde a gente começa quando a gente começa a migração dos neutrófilos, né, até a área infeccionada. O aumento da permeabilidade aqui é importante também por conta que é a partir desse aumento da permeabilidade que acontece a diapedese, que é a passagem desse neutrófilo do vaso sanguíneo para o tecido, né, para a área onde ele vai a trabalhar, né, a matar os nossos micro-organismos, fagocitá-los, certo? Então a histamina, liberada pelos nossos mastócitos, né, tem a função de induzir os efeitos vasculares citados, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Beleza? Entendido? Ok. Então as células, elas também, além dos mastócitos, existem as endoteliais, certo? Que tem função de induzir agora os eventos celulares. O que são esses eventos celulares? São os eventos que eu já tinha citado, certo? A partir dessa liberação de histamina pelos mastócitos, certo? Onde começa a ocorrer os efeitos vasculares, também existem os eventos celulares, que é a migração do neutrófilo até a área infeccionada, beleza? Então, esses eventos celulares são induzidos pelas células endoteliais e pelos macrófagos aqui embaixo. O macrófago vem, fagocita, né, aquele micro-organismo, libera as citocinas, que vai até as células endoteliais, que a partir daí libera a nossa outras citocinas, né, fazendo assim todo o processo celular. Beleza? A gente também tem outro mecanismo efetor, que é a fagocitose. A fagocitose é feita pelas células, que é o macrófago, como eu já apresentei a vocês, célula fagocitária, os monócitos, os neutrófilos e as células dendríticas, certo? Que também são células apresentadoras. Beleza? Outro fator, outro mecanismo efetor dessa imunidade inata é a atividade antiviral, que é feita principalmente pelas natural killer, as células NK, certo? A NK, quando percebe que uma célula foi infectada por vírus, né, quando ela percebe isso, ela vai lá, certo? E induz a apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular, certo? A autodestruição dessa célula. Beleza? Então, nosso sistema imunológico com relação à imunidade inata é basicamente isso, certo? Só dar uma diminuída aqui para mostrar a vocês. A gente tem as características, né? Que é a baixa especificidade, diversidade eliminada, não possui memória. Então, toda essa parte introdutória das funções, certo? A gente viu também como é formado esse sistema inato, né? A partir da progenitora mieloide, a partir da progenitora linfóide, a gente vai ter as células aí que compõem essa imunidade inata.
E o principal ponto aqui da nossa videoaula hoje, que é os mecanismos efetores, certo? Que também a gente abre um parêntese e pede que vocês tenham uma atenção maior nos estudos, na leitura do capítulo, certo? Nas videoaulas que serão disponibilizadas pelo professor Igor Erloy no seu canal do YouTube, que a partir dessas aulas vocês vão entender esse mapa conceitual, porque a função do mapa aqui não é ensinar vocês, e sim mostrar e relembrar, fixar o conhecimento que vocês já vêm adquirindo de acordo com as aulas, beleza? Então, os mecanismos efetores são principalmente a inflamação aguda, a fagocitose e a atividade antiviral, certo? Então, e dentro dessas três a gente tem as células. Na inflamação aguda a gente tem 3 células, que são os macrófagos, os mastócitos e as células endoteliais. Os mastócitos responsáveis pelos efeitos vasculares, né, a partir da histamina. As células endoteliais responsáveis pelos eventos celulares, que é o processo de migração, de rolagem, de adesão, de diapedese, certo? E de migração. Esses processos que eu acabei de citar são os eventos celulares produzidos pelas células, ou seja, induzidos pelas células endoteliais. Outra célula importante na inflamação aguda é o macrófago, certo? É uma célula fagocitária, está aqui ó, o mecanismo efetor fagocitose, é uma célula fagocitária que também tem o efeito, né, tem a função de induzir as células endoteliais a provocar os eventos celulares. Então o macrófago também é uma célula importante nessa inflamação aguda, beleza? Entendido? Já na fagocitose, além dos macrófagos já citados, a gente tem as células dendríticas, os monócitos e os neutrófilos, beleza? Células dendríticas também é importante na apresentação do antígeno, certo? Lá na imunidade adquirida a gente vai precisar desse conhecimento. A atividade antiviral, como eu já falei, é feita a partir da natural killer das células NK, certo? São as células que induzem a apoptose, ou seja, a natural killer ela percebe que uma célula está infectada por vírus, certo? E induz ela à apoptose, ou seja, a sua autodestruição, beleza? Então, a gente já aqui terminou a nossa parte de imunidade inata, certo? E vai agora ver um pouco sobre imunidade adquirida. A imunidade adquirida ela é ativada a partir da imunidade inata, ou seja, a imunidade inata percebe que as coisas não estão indo bem, que ela não está conseguindo controlar a infecção, certo? Que ela não está tendo poder suficiente e ativa a imunidade adquirida. A imunidade adquirida, também conhecida como específica ou adaptativa, ela não vem desde o nascimento, certo? Como a palavra diz, adquirida, ou seja, ela vem a partir da exposição, a partir do contato do corpo com os meios estranhos. E diferente da nossa imunidade inata, a imunidade adquirida ela produz memória, certo? Ou seja, ela não vai atacar aquele micro-organismo na reexposição com a mesma intensidade, certo? A primeira vez que quando ela se contagia, né, ela ataca aquele micro-organismo. A próxima vez que esse micro-organismo for entrar neste corpo, né, nesta célula, a imunidade adquirida vai atingir ela com poder, com intensidade bem maior, porque já conhece aquele micro-organismo, né, e já sabe como fazer para destruí-lo, só que numa intensidade bem maior, para fazer com que não ocorra maiores danos ao corpo, certo? Diferente da imunidade inata, a imunidade adquirida é dividida em duas. Vou aproximar aqui para vocês verem. É dividida em celular e humoral, certo? Então existe a imunidade adquirida celular e a imunidade adquirida humoral. A imunidade adquirida celular, ela é importante na defesa, certo? Ela é importante na defesa do corpo. São as células, ela é composta pelas células dos linfócitos T. Esses linfócitos T podem ser de dois tipos, TCD4 e TCD8, certo? Os linfócitos TCD4, eles têm receptores de IL-2, e também tem a capacidade de secretar IL-2. Quando esse ciclo ocorre, quando ele secreta IL-2 e consegue receber esse IL-2, acontece aí uma expansão clonal.
as células TCD4 começam a se multiplicar, certo? Começam a se expandir clonalmente para aumentar o seu exército, né, sua defesa, certo? Então, a partir dessa expansão clonal, essas células TCD4, elas conseguem se diferenciar de dois tipos, certo? A TH1 e a TH2. A TH1 é a célula de briga, de luta, certo? Aquela que vai lá afim, que vai destruir, que vai matar os micro-organismos. Já a TH2 não, é aquela célula mais tranquila, que está ali mesmo só para reparo tecidual, certo? Sem muito afim de confusão com ninguém, beleza? Então, as TH1, elas secretam interferon gama, certo? Essas interferon gama têm a função de ativar os macrófagos, fazer com que os macrófagos comecem a fagocitar, destruir os micro-organismos, certo? Ela também secreta IL-12, né, que consegue aumentar a capacidade das natural killer, e também IL-8 no questão dos neutrófilos. Então a gente viu aqui que a TH1, né, que é a nossa célula de luta, de briga, que vem lá da TCD4, certo? Que passou da expansão clonal, que se diferenciou. Essa TH1, ou T-helper 1, como é conhecida, secreta algumas citocinas, entre delas interferon gama, IL-12 e IL-8, certo? Que as três em comum têm a função de matar os micro-organismos, no caso da natural killer vírus, certo? Os macrófagos bactérias, né? Os neutrófilos também ajudando ali no processo infeccioso, beleza? Já as células TH2, certo? Secretam aqui IL-4, IL-10, IL-13, IL-5, que tem lá aquela função lá básica, certo? Aquela função de reparo tecidual, que inibe o poder microbicida dos macrófagos, fazendo assim que ele não fique tão perturbado, né? Assim, para matar as células, certo? Então, a nossa célula mais calma. A TH1 também consegue ativar a TCD8, que são as citotóxicas, certo? São as células que estão para o combate, né? A tropa de elite aqui do sistema imunológico. Essas TCD8, elas provocam a morte das células infectadas, certo? Protegendo assim o nosso corpo, principalmente, né, a imunidade adquirida celular, né, protege sim a gente contra os micro-organismos intracelulares. Voltando aqui para a imunidade adquirida humoral, ela tem como principal célula aqui o linfócito B, certo? Que pode depender da T-helper ou não depender da T-helper, certo? O linfócito B, quando depende da T-helper, ele tem a função dos anticorpos, principalmente das classes IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, certo? E ele induz a memória, certo? Então ele vai produzir uma memória quando ele depende do T-helper. Quando ele não depende do T-helper, ele não produz memória. E a única classe de anticorpo formada são as classes IgM, beleza? Então, nossa imunidade adquirida, ela é ativada aqui, ó, a partir da nossa imunidade inata, certo? Se divide em duas, humoral e celular. A nossa celular, ela tem como principal célula aqui, né, o linfócito T, que podem ser de dois tipos, TCD4 e TCD8, certo? TCD4, ele começa uma expansão clonal a partir da recepção e da secreção de IL-2. Essa expansão clonal começa a se diferenciar, ou seja, esse número de TCD4 que foi clonado, que foi aumentado, esse exército aumentado, começa a se diferenciar em TH1 e TH2, certo? As T-helper 1, que se chama TH1 ou T-helper 1, secreta algumas citocinas, certo? Dentre elas o interferon gama, que é uma ativação clássica de macrófago, né? Fazendo com que os macrófagos comecem a fagocitar com mais força, né? Com mais agilidade, com mais intensidade esses micro-organismos, beleza? Ele também secreta IL-12 com função aqui nas natural killers, como a gente já vê, as natural killers, elas são responsáveis pelas mortes dos vírus, né? Das vírus e dos neutrófilos também, que está aqui agindo junto com os macrófagos nas infecções, certo?
Essa expansão clonal diferencia-se também em TH2, que são aquelas células mais tranquilas, mais calmas, certo? Elas secretam IL-4, IL-10, IL-13 e IL-5, todas essas citocinas com função parecidas, básicas, né? Dentre elas a gente pode destacar aqui o IL-10, que tem o poder de inibir a microbicida, né, lá nos macrófagos, deixando ele mais calmo, levando principalmente ao trabalho de reparo celular, beleza? TH1 também tem uma função básica, que é ativar a TCD8, beleza? Essa TCD8 são as citotóxicas, certo? São os linfócitos T citotóxicos, ou seja, os responsáveis pelas mortes celular de células infectadas. A nossa imunidade adquirida celular é importante na defesa, principalmente de micro-organismos intracelulares. E vamos aqui para a humoral, né? A gente já viu a celular, a gente vai ver agora a adquirida humoral, que tem como principal célula o linfócito B. Esse linfócito B pode depender ou não depender da T-helper, né? Que a gente já viu lá na celular. Quando ela depende de T-helper, é quando ela produz uma grande classe de anticorpos, como IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, beleza? A gente também, ela quando depende da T-helper, ela também produz memória, fazendo assim com que em uma reexposição ao micro-organismo, o corpo ataque com a maior intensidade, certo? Com a maior velocidade. Quando esse linfócito B não depende da T-helper, aí a gente não consegue produzir memória, certo? E a única classe de anticorpo formada é as classes da IgM, beleza? Então aqui foi nosso mapa conceitual, beleza? A gente vai disponibilizar esse mapa para vocês após o vídeo, certo? A gente também reforça a ideia de que esse mapa conceitual não é uma aula de sistema imunológico, é apenas uma revisão, certo? Então você precisa estudar, ler os livros. A gente deu a dica das aulas do nosso professor, o Dr. Igor Eloy, no seu YouTube, grandes aulas, excelentes aulas lá. Então, a partir de todos esses estudos dos livros, das videoaulas presentes, aí você vem para o mapa conceitual, que é para você fechar, parar as arestas, certo? Entender de forma mais rápida e simplificada de como funciona o nosso sistema imunológico, certo? A gente agradece aí a atenção de todos, um abraço, bons estudos e boa nota. Valeu, galera!